Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Neto. Eu estou aqui para falar hoje para vocês a respeito de um assunto que é de extrema importância, é fundamental para a segurança de máquina. Eu tenho percebido muita dúvida com relação a como avaliar a categoria de acordo com a instalação de determinadas chaves de intertravamento, principalmente quando a gente fala de eletromagnéticas com bloqueio ou quando a gente fala de eletromecânicas com e sem bloqueio. A gente teve algumas discussões muito grandes com o comercial, com o departamento de solução e com o departamento de projetos. E aí eu achei importante agrupar tudo isso em um treinamento e trazer para vocês para que nós possamos alinhar o conhecimento e, principalmente, ter a oportunidade de discutir um pouco sobre esse assunto. Primeiro, como que a categoria é determinada? Então, vocês lembram lá que a categoria requerida da máquina é determinada através desse quadrinho aqui, né? Severidade, frequência e possibilidade de evitar o perigo ou de interromper o ciclo, né? Três condições. Quando o meu potencial de lesão é um ferimento irreversível, S2, eu avalio a frequência de exposição. Se a frequência de exposição é rara, um tempo relativamente baixo, eu venho para essa perninha aqui. Minha frequência de exposição é alta, eu venho para a segunda perninha aqui. Quando eu tenho possibilidade de evitar o perigo, eu vou para P1. Quando eu não tenho, eu vou para P2. S2, F2, P2 me dá uma categoria 4. S2, F1, P2 ou F2, P1 me dá uma categoria 3. E S2, F1, P1 me dá uma categoria 2. O que define um sistema em categoria 1? É aquele que a ocorrência de um defeito pode levar à perda da função segurança. Categoria 2, a ocorrência de um defeito leva à perda de função segurança entre verificações. Categoria 3, quando um defeito isolado ocorre, a função de segurança é sempre cumprida. O acúmulo de defeitos não detectados pode levar à perda da função de segurança. E categoria 4, quando os defeitos ocorrem, a função de segurança é sempre cumprida. Os defeitos serão detectados a tempo de impedir a perda da função de segurança. Eu tenho muitas coisas para falar para vocês sobre dispositivos de intertravamento, sobre função bloqueio, sobre funções perigosas, mas hoje a gente vai focar na categoria de acordo com a instalação do dispositivo de intertravamento. Função bloqueio em proteção móvel, isso vem lá da ISO 14119. Quando o intertravamento com bloqueio for aplicado, a abertura da proteção deve ser impedida por um dispositivo de bloqueio, a menos que todas as funções perigosas da máquina cobertas por essa proteção tenham cessado. O que são dispositivos de bloqueio, então? Dispositivos destinados a bloquear uma proteção na posição fechada e conectada ao sistema de controle. Tem dois tipos de bloqueio que a ISO 14119 considera: bloqueio para proteção de processos e bloqueio para proteção de pessoas. Processos, aplicação de um dispositivo de bloqueio para proteger o processo contra interrupções. Pô, Guilherme, mas você sempre me falou que o importante é a segurança das pessoas e não a segurança do processo. Isso é verdade. Porém, em determinadas situações, você une as duas finalidades. Por exemplo, quando uma abertura inadvertida da proteção possa causar uma interrupção no processo que danifica a peça que está sendo processada, e esse dano é um dano custoso. Se você coloca uma proteção com uma abertura simples e a pessoa pode abrir sem querer, digamos assim, ou a própria vibração da máquina pode abrir, é importante que você tenha um bloqueio para proteção do processo, diferente do bloqueio para proteção de pessoas, que é a aplicação do dispositivo de bloqueio para proteger pessoas contra o perigo. E aí eu coloquei uma observação bem grande aqui, atenção ao certificado. No treinamento sobre certificados de dispositivos de segurança, eu falo sobre isso. E até eu coloco esse exemplo aqui, que ela é bloqueio de proteção para proteção de processo. Então pronto, posso usar ela? Pode usar sim, para proteção de processo. Então olha só, a chave eletromagnética, ela funciona da seguinte maneira: quando a proteção é mantida fechada, ou seja, bloqueada, sem qualquer meio de bloqueio mecânico, somente por uma força eletromagnética. Então eu tenho aqui o corpo da chave, aqui o atuador. Quando eu encosto as duas proteções, cria-se um campo eletromagnético aqui, que segura a proteção fechada. Geralmente, ele é associado a uma chave magnética. E essa chave de segurança magnética, sim, vai executar a interrupção do movimento perigoso da máquina, com duplo canal, redundância, etc. Bom, esse desenho aqui vem lá da ISO 14119. O bloqueio eletromagnético opera sobre o princípio da aplicação de energia elétrica ou energização e liberação por desenergização. Interromper a energia elétrica
ele libera, não tem mais o campo eletromagnético ali, né? Ele libera a proteção móvel, você consegue abrir. Tem esse exemplo aqui de aplicação, a chave eletromagnética na prática, ela tem essa cara aqui, uma delas, né? Um dos tipos tem esse formato aqui. Trouxe esse texto do fabricante dessa chave. A chave de segurança com fecho magnético é a solução eficiente para aplicações que requerem também a função de segurança além da proteção do processo. Então, ela já diz, a chave de segurança é RFID, monitora ela mesma e suas saídas de semicondutores, oferecendo com isso altíssima segurança, monitoramento de portas. Além disso, um ímã eletromagnético cumpre a tarefa de manter a porta de proteção fechada para que o processo de produção não tenha que ser interrompido. Ou seja, esse é um intertravamento com bloqueio de segurança? Não, ele é um intertravamento com bloqueio do processo. Se eu tiver um tempo de inércia alto, eu posso usar esse dispositivo de intertravamento? Não posso. Performance Level E, categoria 4, para monitoramento de porta. Ou seja, por intertravamento, não por bloqueio. Ah, Guilherme, mas eu lembro aqui que na Unisafety a gente já usou essa chave, sim. A gente avaliou todas essas características da chave, avaliou as características do processo, avaliou o tempo de inércia e definiu que, para aquela situação, essa chave aqui seria a melhor opção. Qual que é a correlação com a categoria desse tipo de chave? Se ela vier com simples canal na função sem bloqueio, ou seja, do magnético, se ela vier simples canal, categoria 1. Simples canal com monitoramento, o que não é muito usual, mas dá para fazer, categoria 2. Se for duplo canal, pode ser categoria 3 ou 4, conforme a aplicação. Função de intertravamento com bloqueio. Simples canal, categoria 1. Simples canal com monitoramento, categoria 1. Duplo canal, categoria 1. Porque se cair a energia elétrica, ou se houver um corte do cabo, ou se o sinal elétrico não estiver chegando para essa chave, a função bloqueio é comprometida. E vocês lembram, lá do nosso flashback ali no início desse treinamento, um defeito leva à perda da função segurança. Se o bloqueio for uma função de segurança, eu tenho categoria 1. O que são chaves eletromecânicas? São aquelas chaves que desempenham sua função através de um conjunto de ações mecânicas e elétricas. Então, tem ação mecânica, um dispositivo que é puramente mecânico, que é a lingueta, um dispositivo que é mecânico interno, que efetua o travamento dessa lingueta, um outro dispositivo que é mecânico, em conjunto com esse segundo, trava a lingueta, e um dispositivo elétrico que faz esse atuadorzinho aqui avançar e recuar. Letra A, proteção fechada e bloqueada. Letra B, proteção fechada e não bloqueada. E C, proteção não fechada e não bloqueada. Nota da ISO 14119. Neste tipo de interruptor de posição, o atuador possui duas funções. Operar os contatos, que não estão mostrados na figura, né? Os contatos não estão aqui, os contatos estão aqui para baixo. Aqui. E juntamente com o câmbio rotativo interno e o pino, prover a função de bloqueio. O pino pode ser operado por meios externos, por exemplo, uma solenoide ou um cilindro pneumático. Eu estou focando nas eletromecânicas, estou focando nessas de solenoide. Função intertravamento sem bloqueio, simples canal categoria 1, simples canal com monitoramento categoria 2, duplo canal categorias 3 e 4, normal. Função intertravamento com bloqueio, aí já é um pouco mais complicado. Simples canal com ou sem monitoramento, categoria 1. Duplo canal com verificação entre ciclos, categoria 2. Duplo canal associado a sensor magnético. Então, eu posso colocar esse dispositivo de intertravamento com bloqueio, mais um sensor magnético de duplo canal, monitorado, etc. Eu chego em categoria 3 para a função bloqueio. 2 sensores associados, duplo canal com verificação entre ciclos, categoria 4. E aí, lembrem de novo da matemática safety. Existe uma falha que é a ruptura da lingueta. Se eu introduzir a lingueta na chave, esse sistema efetuou o bloqueio, eu começo a puxar a chave para fora, nessa direção. E há uma ruptura aqui. O meu sistema, que está aqui embaixo, não vai identificar essa ruptura. Ele não identificando essa ruptura, essa falha da ruptura mecânica da lingueta, uma falha, que é a falha da ruptura mecânica da lingueta, levou à perda da função de segurança. Se uma falha, se um defeito leva à perda da função de segurança, que categoria que eu tenho? 1. Algum exemplo? Vamos voltar no exemplo aqui daquela chave da 3SF1, que é o exemplo aqui de uma chave parecida com essa aqui, né? Que é essa aqui, na verdade. Ó. Monitoramento de posição e bloqueio das proteções.
ISO 1419 nas aplicações até categoria 3, Performance Level D, quando eu associo ao sensor magnético. Um switch de proteção com 2 contatos pode ser usado. Para aplicações até categoria 4, Performance Level E, 2 chaves de intertravamento são necessárias para a função bloqueio até categoria 2. Ó, o bloqueio dessa chave aqui serve até categoria 2. Então, beleza. Posso aplicar isso aqui? Posso, ou sem a função bloqueio, ou com a função bloqueio em categoria 2. Putz, Guilherme, mas tem um pessoal que está vendendo umas chaves de intertravamento eletromecânicas que eles estão falando que essa chave chega até categoria 4. Por que esse pessoal está falando isso? Eles estão falando isso por causa de um conceito que a gente utiliza que chama-se exclusão de falhas. Exclusão de falhas é abordado pela ISO 12100, pela ISO 13849, parte 2, e tem o manual da NR12, está disponível lá no site do Ministério do Trabalho, que ele aborda uma parte prática da exclusão de falhas na associação ou na utilização dessas chaves de intertravamento. Então, ele diz lá o seguinte: em categoria 3, pode ser utilizado um dispositivo de intertravamento com bloqueio, com duplo canal, e ser relatada na apreciação de riscos a exclusão de defeito mecânico do dispositivo de intertravamento e do bloqueio. Então, eu posso usar essa chave aqui em categoria 3 ou 4 se eu excluir o defeito mecânico. Notem que a própria Siemens, quando no certificado dela dessa chave de tetravamento, ela diz que não, que é categoria 2, porque a própria Siemens não exclui a falha. Em categoria 4, é possível a utilização de um dispositivo de tetravamento com bloqueio e um dispositivo de intertravamento com canal único para a redundância elétrica e mecânica do intertravamento, não do bloqueio, devendo ser relatada na apreciação de riscos a exclusão de defeito mecânico do bloqueio. Pode-se optar pela não exclusão de defeito mecânico, devendo, neste caso, utilizar 2 dispositivos de intertravamento com bloqueio. Então, agora vamos pensar lá. De tudo isso que a gente leu aqui, o que o manual da NR12, a ISO 12100 e a ISO 13849, parte 2, em resumo, o que eles estão querendo dizer com isso aqui? Estão querendo dizer o seguinte: a parte elétrica está resolvida na chave eletromecânica com bloqueio. A parte do intertravamento está resolvido. Agora, o que está pegando aqui nesse tipo de chave de intertravamento? É a parte mecânica. A ISO 12100, a 13849, parte 2 e o manual da NR12 está atribuindo ao projetista de segurança da máquina, a quem projetou o conceito de segurança da máquina, dizer se exclui ou não o defeito mecânico. Isso é muito bom, por um lado, se o profissional tiver noção de tudo isso que a gente está conversando aqui. Por outro lado, é um risco, porque aí a gente abre brecha para aquelas pessoas que não conhecem profundamente as normas, aqueles profissionais que não conhecem profundamente as normas, oferecerem uma chave em categoria 4 que vai atender na prática a categoria 1 ou 2. Alguns exemplos aqui. Pô, Guilherme, mas eu vi lá no datasheet, olha, a força que essa chave aqui segura é mais de 1.600 newtons. O operador não vai ter força para romper, de fato. Agora, esse atuador aqui, ele fica preso na proteção móvel e ele fica exposto. Passa uma caixa, bate com a empilhadeira, dobra, desdobra, você pode criar nesse ponto aqui, ó, um ponto de fragilidade, uma concentração de tensão. Você pode reduzir a área de seção transversal aqui por conta dessas deformações plásticas que estão acontecendo. Ao longo do tempo, você pode perder essa função, você pode ter o rompimento ali da lingueta. Esse aqui é um vídeo que está à disposição no YouTube. Ó, essa é uma chave da Schmersel. Primeira característica, a força do bloqueio dela é 10.000 newtons. Is especially suitable for heavy doors. Often doors are uptighted because of the sealing lips or a door offset. The AZM 400. Outra característica, o atuador, ele não fica avançando e recuando com a porta, ele não fica se movimentando. O atuador está dentro da chave. Enables an unlocking against tightened doors up to 300 newton. E veja, ela segura portas de até 30 quilos, 300 newtons.
Características dessa chave de intertravamento aqui com bloqueio. Primeiro, então, o atuador ele fica protegido durante a abertura e fechamento da porta, ele não se movimenta com a porta, ele tem um sistema RFID aqui que identifica o fechamento junto com o bloqueio mecânico. Então, eu tenho o bloqueio mecânico e tenho o bloqueio eletromagnético. Então, agora vamos analisar aqui, olhando essa chave aqui, eu pergunto para vocês, eu consigo excluir o defeito mecânico do bloqueio? Olha, eu diria para vocês que em 99,9% dos casos, sim. Olha, eu vou te dizer que eu não vejo caso, não consigo imaginar um caso que a gente não consiga excluir a falha de defeito mecânico. Se a gente olhar o certificado dessa chave aqui, tá lá, o certificadozinho, AZM 400, ISO 13849, 62061. Pode ser usado em proteções de posição, de monitoramento de posição, ou seja, pode ser usado em intertravamento, tanto quanto em bloqueio da proteção, até categoria 4 Performance Level E. Pelas características construtivas da chave, o atuador fica protegido, esse atuador ele é movimentado pela própria chave, ele tem todas as condições de segurança para prevenir desalinhamento e para prevenir burla. Então, ele tem todos os conceitos, todas as condições para que eu, sim, consiga excluir o defeito mecânico. Um outro exemplo aqui, né? Esse é um outro fabricante, que nós temos aqui o atuador, que se movimenta junto com a proteção, e a chave que efetua o bloqueio aqui. Então, notem, se a gente olhar o certificado dessa chave, que ela diz lá, no próprio certificado ele diz assim, ó, 14119, categoria 2/4, Performance Level D/E. Então, ela pode ser categoria 2 ou categoria 4, Performance Level D ou Performance Level E. A parte elétrica dessa chave está resolvida, é categoria 4, ponto final. E a parte mecânica? A parte mecânica, a gente tem que avaliar. Pode ser categoria 2, Performance Level D, ou pode ser categoria 4, Performance Level E. Olha só que interessante o manual dela. O atuador, ele fica exposto e se movimenta com a parte móvel da proteção. Além disso, se a gente olhar, além dele se movimentar com a proteção, ele tem esse rebaixo aqui, ó. Esse rebaixo aqui existe porque o elemento que efetuou o bloqueio se aloja aqui e não deixa a porta abrir. Veja, pessoal, uma redução de seção transversal é um ponto de concentração de tensão. Isso a mecânica nos ensina. Um atuador que fica exposto e que se movimenta junto com a porta pode levar pancada daqui, pode levar pancada daqui, pode uma empilhadeira passar, pode o operador movimentando uma caixa, movimentando a peça, passar e bater nele. E aí, onde que as tensões vão estar concentradas? Justo nesse ponto aqui, ó. Então, se houver uma ruptura, o atuador não vai identificar essa ruptura, o atuador vai estar avançado, não identifica essa ruptura, perdemos a função segurança. Ah, mas ela está associada a um RFID magnético. Beleza. Então, qual que é a minha função bloqueio? Que categoria que eu tenho? Categoria 3. Posso usar ele em categoria 4? Veja, se a gente interpretar a norma, eu posso dizer, excluo ou não excluo essa falha. Eu, conhecendo tudo que eu conheço de chave de segurança e de mecânica, dificilmente eu vou excluir a falha da ruptura mecânica dessa chave aqui. Categoria 3, ok. Uma baita chave. Excelente para categoria 3. Agora, categoria 4, não. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Gostou? Curte, compartilha, ativa as notificações. Quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, tem o livro aqui, está à disposição, editorauni.com.br. E, adicionalmente, tem o livro aqui, já vamos criar uma cultura de segurança interessante nas crianças. Está aqui o livro Segurança Doméstica para Crianças, também está lá no editorauni.com.br. Isso aqui vale para crianças ali a partir da alfabetização, 5, 6 anos, até os 12, 13 anos, vai aprender a se proteger e avaliar os riscos dentro da sua própria casa. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Até a próxima.